Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais 1 dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol e meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? Vem ser mais um que faz a diferença. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, voz do povo. Jornal da Antena A. Ótima manhã para você que acompanha a programação da Antena. Chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena, edição desta terça-feira, 6 de fevereiro de 2018. Confira quais são os destaques desta edição. Apreensões na rodovia Raposo Tavares somam mais de 1 milhão de maços de cigarro contrabandeados. Na edição desta terça-feira, você confere um resumo da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo em 2018. Claro, você confere também as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz. Para hoje, está no ar mais uma edição do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Previsão do tempo para esta terça-feira. Um sistema de alta pressão mantém o tempo estável, com céu claro e parcialmente nublado e sem chuva em grande parte do estado de São Paulo. Apenas nos setores norte, nordeste e faixa leste do estado permanecem com nebulosidade acentuada e previsão de chuvas isoladas, principalmente nos períodos da tarde e também da noite. As temperaturas seguem estáveis. Entre quarta e sexta-feira, sol entre nuvens, com pancadas de chuva isoladas que se formam com maior frequência a partir da tarde em qualquer região do estado, decorrentes da formação de áreas de instabilidades ocasionadas pelo aquecimento diurno. As temperaturas durante a semana seguem em elevação. Nesta terça-feira, na região de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo, mínima 19, máxima de 32 graus. As informações são do IPMET Unesp. Jornal Antena A. Notícias policiais. Setor da Polícia Rodoviária na região de Ourinhos, nas últimas 24 horas, foram 146 veículos fiscalizados, 34 condutores autuados. Tivemos também uma autuação por embriaguez ao volante. Foram 2 documentos recolhidos nas últimas 24 horas nas rodovias da nossa região. Primeira companhia e também segunda companhia da Polícia Militar do 31º Batalhão, aqui em Ourinhos e aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, somente as ocorrências rotineiras nas últimas 24 horas. 11h13 no Jornal da Antena A. Notícias policiais. Jornal Antena A. 11 horas mais 13 minutos no Jornal da Antena A desta terça-feira. Estou recebendo aqui na bancada hoje o arquiteto Marcos Blumer. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Antena A. Para a entrevista do dia, hoje estamos recebendo aqui na bancada do Jornal da Antena A o vereador Murilo Costa Sala, vereador de Santa Cruz do Rio Pardo. Murilo, realmente uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui na bancada do Jornal da Antena A. Bom dia. Bom dia, Silas. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes da 103. Eu que agradeço o convite e uma satisfação estar novamente aqui para responder qualquer dúvida, tirar dúvidas da população, e estou à disposição aí qualquer assunto que seja. Primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, realizada na noite desta segunda-feira, isso no ano de 2018. Uma sessão com um pouquinho mais de 2 horas e 20 minutos. Uma sessão podemos considerar tranquila na noite desta segunda-feira, dando início aos trabalhos em 2018, né, Murilo?
Uma sessão tranquila, dando continuidade, né, ao que foi o ano de 2017. Discussões sobre projetos, né, quando necessário. É que teve bastante projeto também só de repasses, né, para reformas de escola ou para a Secretaria de Saúde, para aquisição de equipamentos. Enfim, então são projetos que não geram discussões, mas que são importantíssimos para a cidade. Então a gente precisa estar observando bem. Então, bastante tranquilo e quando sai alguma divergência ou outra, sempre com bastante respeito. A divergência que saiu foi na aprovação do projeto 171, né, Murilo? Foi aprovado, foi aprovado um projeto substitutivo, é isso? Esse substitutivo é a questão de vereadores fazer ou não parte do Conselho Fiscal da Codesan. Na verdade, ele é o mesmo teor do projeto original de dezembro. Só que o autor somente era o professor Edivaldo, né? A ideia inicial foi dele, lá em novembro, na verdade, que foi feito o projeto. Depois ele deu entrada em dezembro e só não foi votado à época, né? Porque tinha bastante projeto no final do ano que precisavam ser aprovados para estar a prefeitura trabalhando esse ano, né? Então precisava ser votado até o ano passado. E ele foi adiado também porque a Assembleia da Codesan geralmente é em março ou abril, né? Então teria tempo da gente estar votando ele nas primeiras sessões. Então por isso que ele não foi votado lá em dezembro. Então esse substitutivo foi exatamente o mesmo teor. Então a surpresa nossa foi que daí no começo do ano, no recesso dos vereadores, foi marcada a Assembleia da Codesan. Esse assunto mesmo, o Poder Executivo na última semana acusou, né, a falta da participação dos vereadores nesse assunto ligado à Codesan. É o momento também da gente ouvir o Poder Legislativo para saber por que não tem nenhum vereador fazendo parte dessa comissão da Codesan. Na verdade, a gente... esse problemas, vamos falar assim, esse caso veio à tona em relação dos depoimentos da CPI. Né? Quem acompanhou os depoimentos percebeu que a maioria dos conselheiros que lá esteve depondo comentaram que era simplesmente uma proforma, praticamente não tinha trabalho nenhum do conselho, né? Ele era praticamente inexistente nesse sentido e que muitas vezes, inclusive vereadores... Obrigação de lei, né? Obrigação de lei. E muitas vezes, segundo até alguns vereadores, não eram nem convidados ou convocados para reunião. Eles não ficavam nem sabendo da reunião. E depois chegava uma ata para ser assinada. E a partir daí, eu e outros vereadores também, né, e na época da CPI foi sugerido isso, que tiveram um entendimento que não era necessário, né? Mas queríamos ver se legalmente poderia ser afastada essa obrigação do vereador fazer parte do conselho. Até mesmo porque o vereador, a principal função dele é fiscalizar, né? Ele já é inerente da função do vereador. Então, ele pode fazer isso independente de ser conselheiro da Codesan. E a gente começou a buscar legalmente o que poderia ser feito. Inclusive, alguns vereadores buscaram informações até do Ministério Público, sugerindo também que não fizesse parte do conselho. Se for para ser fiscalizado, que fique de fora, de fiscaliza. Fora, exatamente. Você fazer parte do conselho, você não se vai autofiscalizar. Exatamente. E a gente foi atrás. Eu, por exemplo, eu tenho aqui vários pareceres, ADINs, né, jurisprudências, enfim, falando sobre os conselhos municipais, inclusive fiscais. O que acontece? A população, o que tem que ficar muito bem claro para a população, infelizmente entenderam de forma errada ou até por desconhecimento de algumas coisas e foi passado, inclusive as declarações de semana passada, né, que foram dirigidas aos vereadores,
foram muito infelizes, por desconhecimento às vezes, né? Por ignorar, né, a separação de poderes, que é o principal disso. Os poderes são totalmente independentes. Os vereadores não podem fazer parte de braço nenhum da administração pública, né? Então, é o que o Marquinhos acabou de comentar aqui. Como é que você vai fiscalizar algo que você está fazendo parte? E existe, explicitamente... Existe conselho fiscal interno, mas não deve ser por ninguém do Legislativo. Não fala que não deve, mas não obriga vereadores a fazer parte. Mas, por sugestão, por recomendação e, claro, também por coerência, é recomendado que não faça parte. Entendimento jurídico, isso não é o meu entendimento. Meu entendimento é no mesmo sentido, mas o entendimento não é meu. Eu estou falando aqui algo geral. O vereador, por exemplo, ele vai fiscalizar como conselheiro. Não estou falando que estava acontecendo, mas vamos imaginar aí que em alguma cidade um vereador é convidado para fazer parte do conselho fiscal de uma empresa pública. No estado, por exemplo, uma estatal federal, por exemplo, tá? E ele é cooptado. Às vezes, nós vamos te atender aqui e você faz vista grossa para alguma coisa. Pode acontecer. Então, pela separação de poderes, no mínimo, o que se pede é a isenção, a imparcialidade do vereador, né? Então, nesse sentido que a gente entendeu que era melhor não fazer parte. Murilo, mas nesse próprio assunto mesmo de fazer parte ou não seria interessante, por exemplo, a gente percebe muitas vezes o pedido de informações à Codesan, caso houvesse um vereador, por exemplo, ele não poderia ter um acesso melhor a essas informações? Mas quem garante que seria isento? Ou imparcial? Não estou falando que não seria, tá? Mas quem garante? Só que a gente foi buscar em leis. O que a gente está falando é que estava sendo feito algo... não é irregular, porque não é expressamente proibido, mas algo não recomendável. Estava acontecendo isso há muitos anos, né? E a função do vereador é fiscalizar. Ele pode fazer de outras formas, né? A gente quer evitar, com esse projeto, algo que pode acontecer. Não estou falando nesse governo, estou falando em qualquer governo, ou que já tenha acontecido passado, ou que possa acontecer no futuro, né? A gente está querendo ajudar a prefeitura, né? É expresso que vereadores não podem fazer parte de conselhos municipais, tá? O vereador não pode fazer parte de nenhuma empresa pública, seja de economia mista, que é o caso da Codesan, seja estatais, enfim, não deve fazer parte. Vou dar um exemplo típico disso aí. Qualquer vereador, qualquer pessoa que está um cargo público, por exemplo, num cargo de confiança da prefeitura, se tiver uma empresa, não pode fazer negócio com a prefeitura. Exatamente. Não pode fazer negócio. Por exemplo, você tem uma firma de material de construção. Você chega na secretaria e você é vereador. Você chega lá e vai fazer negócio com a prefeitura. É um negócio difícil de você entender, que pode ser uma facilitar a compra ou ter alguns negócios. É um negócio muito complicado. Hoje a causa pública tem que ser de uma limpeza, de uma visão bem honesta, porque do jeito que nós... Uma transparência, porque o Brasil que está faltando, e faltou muito nesses muitos anos que nós temos de política, foi transparência. Então, para o trato da coisa pública, se atém à lei. Você faz o que está mais ou menos. A lei está dizendo mais ou menos. Vamos fazer a coisa dessa maneira que vai correr muito melhor. A fiscalização vai ser mais honesta, mais transparente. E não tendo ninguém comprometido lá dentro da área, você também, vamos supor, você é um vereador de oposição, tem um vereador de situação lá dentro de uma empresa. Tudo que é dele é atendido, tudo que é seu não é atendido. Depende também, vai dos olhos. Não, é isso que a gente quer evitar, não estou falando que está acontecendo. Mas é o uso político da máquina. Exatamente. Não deve ser assim. Então, nessa separação de poderes, que é expressamente proibido o vereador fazer parte de conselhos, de diretorias de estatais, enfim, existem duas hipóteses somente em que vereadores podem fazer parte da administração pública. Uma, ele podendo ser vereador,
e outra ele expressamente proibido de estar na sua função. Ele só pode participar da administração pública e ser vereador se ele já for concursado antes. É o caso, por exemplo, que a gente teve aqui em Santa Cruz da vereadora Cleusa e do vereador Leandro Mendonça, que eram concursados da prefeitura e foram eleitos. Né? Desde que não incompatível o horário também, né, da função. Desde que incompatível, se for incompatível o horário, daí não poderia também. Tá? E o outro caso é no caso de um vereador ser convidado para ser secretário. Ele pode, só que ele tem que se afastar da função. Ele tem que se afastar da função. Teve um caso, há um tempo atrás, eu não vou citar nomes aqui, mas algumas pessoas vão lembrar, de um vereador que seria convidado para um conselho, e se não me engano fiscal até, e não foi por causa desse impedimento, sob a pena dele ser da perda de mandato. E nos pareceres que eu tenho fala sobre isso. Aí esse vereador à época, ele não foi para esse conselho, mas ele foi para uma secretaria. Mas ele foi impedido na época de assumir um conselho. Então é o que eu falo, é o cuidado que a gente deve tomar. A gente não está fazendo nada aqui. Por isso que eu acho que foi muito infeliz as declarações em relação à Câmara. É lógico, poderia ser analisado isso antes, mas antes tarde do que nunca. Né? E a Câmara não está omissa. A Câmara está fazendo o trabalho dela, é só os requerimentos, por exemplo, não serem rejeitados. Né? A função do vereador é exatamente essa. Então, qualquer munícipe que está nos ouvindo aqui agora, ele pode e a empresa ou a secretaria pública, enfim, ela deve fornecer informações para o munícipe. Até não precisa ser vereador. Então, nesse sentido, a gente entendeu melhor corrigir a lei. E nesse assunto mesmo, a respeito da Codesan, na última semana também tivemos a informação da Codesan ser transformada em uma autarquia. Esse assunto pode se estender aí por cerca de 90 dias, ou mais também, né? Dependendo do entendimento da Câmara, até porque esse projeto precisa ser votado, é um projeto que precisa também ser estudado, é um assunto bem complexo transformar a Codesan numa autarquia, até porque muda a questão de regimento, muda várias coisas, né, Murilo? Estatuto, né, da Codesan, enfim, como você falou, um assunto bastante complexo. Não é só em Santa Cruz que há esse tipo de problema, em transformar em autarquia algumas empresas públicas. E há entendimentos também. Não é que eu acho de todo ruim transformar em autarquia, eu acho que seria até uma boa. Mas tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. E a gente tem que se atentar e analisar da melhor forma possível. Poderia estar dando uma liberdade maior, né, a administração, que hoje, por exemplo, tudo que deve ser repassado à Codesan tem que passar pela Câmara. Né? A Câmara toma ciência maior do caso em si, do repasse. E no caso de uma autarquia, talvez não tivesse tanto esse acesso. Mas esse não é o maior problema. A minha preocupação, e eu acho que a gente tem que estudar bastante isso, inclusive foi falado que os funcionários seriam preservados. Né? Eu espero que sejam preservados, mas a gente tem que tomar bastante cuidado, porque toda estatal, e tem entendimentos, eu andei procurando alguma coisinha, de que tenha que se fazer novos concursos, né, para esses funcionários estarem sendo aptos na Codesan. Então, é algo que, durante esses 3 meses de transição, vamos falar assim, que está sendo feito, eu, particularmente, estou estudando o caso, conversando com outros vereadores devem também estudar o caso para a gente não cometer nenhum erro. Claro, eu acredito que o interesse da cidade tem que estar sempre em primeiro lugar. Né? Mas a gente não pode deixar de lado e não pode deixar de observar uma questão social, que são famílias, são 200 funcionários que tem lá dentro. Né? Então, isso também deve ser observado. Se tiver alguma coisa
que eu confesso, eu não quero ir muito a fundo isso aí, porque eu não tive ainda muito... eu não me aprofundei tanto no assunto, mas se tiver alguma brecha, vamos falar assim, em que possa se manter os funcionários, ótimo. Mas eu acho que tem que ser muito bem estudado esse caso da autarquia. E uma coisa interessante, é a liberdade que teria, no caso, a Codesan, de virar um braço da Secretaria Municipal de Obras ou coisa parecida. Realmente, isso aí já vem sendo cogitado há muitos anos. Ela passava a ser deficitária porque, na verdade, ela era uma empresa que assumia o menor preço. Você fazia uma concorrência, então toda vez que chegava lá, olha, o dinheiro que veio aqui dessa verba é curta, só dá para fazer isso aí. Então, joga para a Codesan vai lá e faz. Tanto é que esses dinheiros, essas verbas que foram arrumadas, que foram colocadas na Codesan, foi para suprir essa deficiência de preço. Geralmente foi isso aí, quase que 90% foi isso aí. O resto foi ações trabalhistas, multas e coisa parecida durante esse período de muitos anos da Codesan. O que o Murilo atentou é sobre a parte trabalhista e da mudança de maneira de se conduzir, porque você passa a ser um funcionário público direto, né? Muda o regime. Essa parte vai dar uma discussão pesada na Câmara. Com certeza. Vai ser realmente muito pesada, porque é a lei que tem que ser seguida. É a lei. E o que vai acontecer com essa lei? E se eu não me engano, eu não vou precisar o ano, eu acredito que foi na administração da Maura, que teve algumas consultas sobre isso, e eu não lembro se foi por pareceres de algum instituto, se foi pelo Ministério Público, que até orientou a não fazer essa mudança na época, justamente por causa da questão de mandar os funcionários embora e ter que contratar novos concursados. Sim. Salvo engano, aconteceu na administração da Maura isso. Vamos pôr a coisa de uma outra maneira. Por que não aconteceu isso até hoje? Porque nunca teve dinheiro suficiente para pagar toda a parte trabalhista de você mandar embora e admitir outra vez. Exato. Isso tá na cara que é isso. Ninguém precisa mentir a respeito, nem omitir isso aí. O grande problema da Codesan, ela sempre vai ser deficitária. Porque ela é 99% da prefeitura e 1% público, né? O que acontece com uma empresa desse tipo? Ela depende 100% da prefeitura. O que acontece com a prefeitura? A prefeitura não foi feita para dar lucro. Ela foi para servir a população. Ela pega o imposto, pega o dinheiro do fundo perdido, pega as verbas que os vereadores arrumam, que o prefeito arruma, e joga lá para fazer asfalto, para fazer esgoto, para fazer o que for possível, certo? Esse é o serviço. Administração pública. É administração pública. O que acontece? Ela é deficitária? Por quê? Porque algumas secretarias, elas sendo fora da prefeitura, por causa de 1%, o que acontecia? Você jogava, eu tenho a verba de X, eu tenho 200 mil para fazer uma creche. A creche custa 350 mil, tá? Para fazer, vamos supor. O que acontecia? Você tinha que sair... Faltando 150. 150. A prefeitura ia fazer subsídio, suplementação de verba. O cara fala assim, mas ela é deficitária. Ela vai ser deficitária sempre. Se ela passar para a secretaria, ela vai ser deficitária também. Só que em outro regime. Ela passa a ser um braço. E tem mais liberdade que não passa pela Câmara. Exatamente. Só essa diferença. Não passa pela Câmara porque ela é uma secretaria. Mas não que não tenha verba, a verba da secretaria, é o PPA, ela tem que fazer o plano plurianual, você tem que apresentar as contas das obras que você vai fazer. Exato. Ela vai passar por tudo isso. E vai passar pela Câmara, sim. Aí passa. Passa pela Câmara. Passa anual, né? Só anual. A questão anual, né? Agora, como ela é uma prestadora de serviços internos, a Secretaria de Obras, ela presta serviço para todas as outras secretarias, o que tem nos PPAs das outras secretarias para obras, por exemplo, a educação, vou fazer creche, vou fazer isso, a saúde, vou fazer posto de saúde. Esse dinheiro é movimentado da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação para a Secretaria de Obras, que seria a Codesan no futuro. Mais ou menos por aí.
11 horas mais 33 minutos no Jornal da Antena A desta terça-feira, hoje recebendo o vereador Murilo Costa Sala. Murilo, agora a respeito ao assunto 2018, ano de eleições para deputado federal, deputado estadual, presidente, e a gente percebe já uma movimentação em Santa Cruz do Rio Pardo, inclusive tivemos aí, coisa de 2 meses atrás, um assunto envolvendo o deputado Capitão Augusto e também o Poder Executivo de Santa Cruz do Rio Pardo. O próprio capitão praticamente trocou o seu apoio político dentro de Santa Cruz do Rio Pardo. Mas o que a gente percebe também é que o próprio Capitão Augusto, na parte da sua assessoria, tenta mostrar também que não houve totalmente essa situação de uma briga com o Poder Executivo de Santa Cruz. É importante também, até nesse assunto, 2018, a gente sabe que teremos algumas alterações quanto à questão eleitoral, quanto à questão dos votos, e a nossa região corre um risco nessas situações, por exemplo, de ficar sem um deputado federal daqui da nossa região, ou seja, teríamos uma dificuldade maior na conquista de verbas também para a nossa região, né, Murilo? Vamos por partes. A questão do Capitão Augusto, né, que ocorreu há um tempo atrás, eu já mencionei em outros veículos de comunicação, não houve rompimento, houve depois, assim, que a gente sabe o que aconteceu. A forma como foi colocada, às vezes, pela imprensa e por parte da imprensa, é que gerou essa dúvida e acabou, vamos falar, virando uma bola de neve. O Capitão Augusto, na época, ele nada mais fez, ele convocou a imprensa, ele mandou um convite, na verdade, né, para a imprensa, e eu recebi o mesmo convite. Eu, o professor Edivaldo, o ex-vereador Souza Neto também estava lá presente. E não foi nem ele que convidou. Quem convidou a gente foi o Maurício Serra, né? Falou, o capitão tá querendo tomar um café com tal, vocês não podem ir. É lógico, a gente recebeu um deputado, né, para conversar tal, e fomos lá. E a única coisa que ele mencionou lá é que ele estava sentindo, que ele estava tendo informações e estava percebendo que o trabalho que ele estava fazendo não estava sendo divulgado. E ele passou isso para a imprensa e ele perguntou para a gente, eu estou falando aqui em meu nome e em nome do Edivaldo, o Souza não, porque hoje não está como vereador. Ele perguntou se a gente não poderia ajudar ele nessa divulgação. Não tinha uma falha aí da assessoria dele, não? Pode até ser. Isso, às vezes, a gente pode até concordar. Mas não foi nada mais que isso. Né? E criou uma situação muito chata até, né? Ele pediu isso pra gente. Ele não tocou em assunto de apoiar ele na campanha e nada disso. E eu deixei bem claro, falei, não, por mim não tem problema nenhum. Tanto que eu já me comprometi antes, e até comigo mesmo, de informar a população quem são os deputados que estão ajudando, né? Então, eu vou estar sim divulgando. Saiu tal emenda, tal coisa, tal deputado ajudou aqui, tal deputado ajudou aqui. Eu sei, o capitão ajudou, tem outros deputados que ajudaram. O Arnaldo Jardim, que hoje é secretário de Agricultura do Estado, ajudou Santa Cruz, teve voto aqui e ajudou a cidade, é uma pessoa que está sempre presente aí. Eu tive sábado, numa reunião ainda, não vou ainda entrar em detalhes, mas eu tive aí numa reunião para alguma conquista para Santa Cruz, de algumas coisas, inclusive o pedido que eu fiz, e tomara que saia agora, né, que o governo do estado parece que vai começar a liberar as emendas, mas eu fiz um pedido, inclusive conversei com o prefeito Otacílio, que precisava de uma ata de registro de preço para liberação dessas emendas. Eu fiz um pedido de R$500 mil para recap, né? E vai ajudar muito a prefeitura, porque a prefeitura vai fazer com recurso próprio. E vindo esse dinheiro, antes das eleições, ele pode usar em outra coisa, né? O prefeito pode usar em outra área que está necessitando. Então, são algumas coisas que a gente, vindo isso tudo, a gente tem a obrigação de divulgar quem está ajudando a cidade.
E o Capitão Augusto, além de tudo isso, é da nossa região. É da mesma forma como o Ricardo voto Madalena. distrital. Então, Na verdade, exatamente. a gente tem que pensar o seguinte, você não vai votar num cara... Que infelizmente não existe um voto distrital. Não existe, mas no caso nosso aqui, nós temos votado nas pessoas que são da região. Exatamente. Porque conhecem os nossos problemas. Que estão aqui presentes. E às vezes aparece um deputado aí, eu preciso de ajuda e tal, e principalmente por questão de te dá 50 mil reais aí e nunca mais aparece aqui. Então a gente tem que... O capitão é daqui do lado, é de Ourinhos, está sempre... Morou em Santa Cruz do Rio Pardo. É nascido aqui, parece. Não sei, aí eu desconheço. Mas assim, ele, o próprio Ricardo Madalena, são pessoas que devem ser investido a confiança da nossa população. Outro dia eu ouvi uma pessoa criticando, sabe? Mas, por exemplo, só de ter um deputado em Santa Cruz do Rio Pardo, o governo do estado olha para a nossa cidade de outra forma. Por qualquer um que fosse. Olha diferente para a nossa cidade. Aquela cidade tem um deputado, opa... Vamos olhar diferente. Né? Tem peso. Tem peso. E fora o trabalho que vem fazendo, né? Eu estou falando sem o trabalho ainda. Então, a população tem que tomar consciência disso. Então, merece sim uma confiança. O Capitão Augusto merece. O Arnaldo Jardim merece. Eu vou citar nome aqui e não tem nada a ver com as questões que está sofrendo juridicamente, porque eu acho que todo mundo que se tiver alguma coisa que deva pagar, né? Mas o deputado que já ajudou e que vem ajudando e que talvez libere esses 500 mil é Fernando Capês, né? Eu sei que tem gente que já criticou, o Fernando Capês, o Murilo está envolvido. Não, o que eu vou fazer? Eu não vou... O Capês já determinou verba para Santa Cruz do Rio. Sim, pedido meu, para Santa Casa, para Casa do Menor, se eu não me engano, teve mais um que eu não lembro para onde foi. Tem a verba do estádio municipal, que não está liberada ainda, mas nessa conversa de sábado aí a gente conversou, né, sobre ela. Então são trabalhos feitos. Aí a pessoa critica, é o Fernando Capês, mas pera lá, eu não estou pensando nele, eu estou pensando na cidade. Eu vou deixar de pedir então 500 mil reais, não, a Santa Cruz não precisa. Não quero os 500 mil, viu, deputado? Então a gente tem que parar de ver isso. Infelizmente, o processo político nosso, a maneira de se fazer política hoje no Brasil é essa. É o passar o chapéu. Infelizmente é isso. Esse dinheiro que ele está passando para cá é um dinheiro nosso. É dinheiro nosso. Nosso. Não adianta. Não vem para Santa Cruz, e o governo faz essa jogada, entrega o dinheiro na mão dele para ele fazer campanha política. Infelizmente, o vereador aqui, que quer ajudar Santa Cruz do Rio Pardo... Que nem é a obrigação dele. É a obrigação dele, porque isso é parte do executivo, não é do legislativo. Ele chega e vai passar o chapéu, cria um laço de amizade e tem que prometer uns votinhos ainda, que é uma coisa mais absurda, porque você fala assim, poxa, mas esse cara está envolvido em escândalo, mais não sei o quê, ou outra coisa, e eu vou ter que passar o chapéu para esse cara e ainda arrumar um voto para o cara. Como eu vou chegar no eleitor, né? Da mesma forma, eu falo, como é que eu não vou aceitar? Uma pessoa me criticou por eu ter... conseguido uma verba com o Paulinho, que é presidente do meu partido, Paulinho da Força. Mas eu vou rejeitar a emenda? Eu fiz o pedido, veio... Tá acertando, a Santa Casa estava com um problema lá de certidão negativa, parece que acertou. 150 mil para Santa Casa. Pô, é muito bem-vindo. A gente não vai aceitar, sabe? Esse tipo de política, que aí sim eu falo que é politicagem, tem que acabar. Esse tipo de sistema é que está errado. Está errado. Está errado. Por isso que o voto distrital, eu sou a favor do voto distrital por isso. Um deputado ele vai ser candidato só naquela região. Ele vai trabalhar só naquela região. Como você conhece todos os candidatos da sua região, você sabe o passado deles, você filtra muito melhor. O que acontece? E acaba o paraquedas, né? Acaba o paraquedas. E outra coisa, se você sabe que ele está envolvido em alguma coisa, porque você é da região, você vai saber muito melhor, você fala assim, olha, esse não. É claro, temos exceções. Tem deputados que não são da região que ajudam. Claro. Né? Então tem exceções, é lógico, mas a regra deveria ser o candidato da região. É uma questão de estatística até. Vamos supor, o caso do Ricardo Madalena, vamos dar um exemplo aqui. Ele, para ser eleito, ele precisava de quanto? 60 mil votos? 50 mil votos? Ele teve 40 mil mais ou menos na última. 40 mil votos. Santa Cruz tem
um eleitorado de 36... 33 mil, e se eu não me engano, votos válidos 25. O que acontece com um candidato de uma cidade do porte da nossa? Ele precisa das outras cidades da região. Então ele tem que fazer campanha fora daqui. Então ele não pode só privilegiar Santa Cruz do Rio Pardo. Claro. Ele não é candidato só da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Da região. Da região. Então o que ele faz? Se ele está pedindo alguma verba para fazer a duplicação da Raposo Tavares, ele está beneficiando a região toda. Sim. Então, esse é um projeto que o deputado tem que ter consciência, e nós temos que ter consciência, que pelo índice eleitoral da quantidade de votos, ele tem que fazer na região. Agora, o que mais impressiona é quando vem um sujeito lá de Barretos... Vem o Tiririca e tem 400, 600 votos aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. E não mandou uma emenda para Santa Cruz. Nada, nem para ele. Quer dizer, ele fez uma para ele, abdicou e deixou o outro entrar. Então, esse tipo de situação precisa acabar. E o voto distrital é um caminho desse. 11h44 no Jornal da Antena A desta terça-feira. Murilo, gostaria muito de agradecer sua presença conosco aqui no Jornal da Antena A desta terça-feira. Muito obrigado, Murilo. Eu que agradeço, Silas, e estou sempre à disposição de vocês aqui na rádio, que quando for convidado farei o maior esforço para estar presente, respondendo as questões, tirando as dúvidas, e o que for do meu alcance, né, tá podendo ajudar aí a população. E fica aí, eu vou deixar também o meu telefone, como de costume, para a população, 99798-9740, para aí, né, quem tiver algum problema aí que pode estar passando para a gente, que for possível solucionar, o que não for possível vou encaminhar para onde possa ser solucionado. E agradeço aí, Silas. Uma boa tarde aí vocês e a todos os ouvintes. 11h45 no Jornal da Antena A desta terça-feira, com informações de Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos também, toda a região. Este é o Jornal da Antena A. Antena A. Daqui a pouco no Jornal da Antena A você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje também. Apreensões na Raposo Tavares somam mais de 1 milhão de maços de cigarros contrabandeados. Jornal da Antena A vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. O Facebook é a maior febre da internet. Todo mundo tá lá, curtindo, compartilhando suas fotos, dando aquela ideia em alguém. Mas até aí você já sabe, né? A novidade é que agora você vai poder fazer tudo isso ouvindo a programação da Antena A. Pra você ficar ligado enquanto estiver no Face, é só curtir a nossa página facebook.com/AntenaAFM 103.1. Essa é pra você curtir tudo ouvindo a Antena A. Só podia ser mais uma dessa aqui, ó. Antena A. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha Antena FM. Solução Contabilidade. Abertura, transferência e encerramento de empresas. Auditoria, assessoria contábil e fiscal. A Solução Contabilidade oferece soluções empresariais completas, profissionalismo e transparência com o melhor atendimento. Rua Marechal Bittencourt, 399, Centro de Santa Cruz. Fone 3373-2400 ou 997281523. Solução Contabilidade. Esse nome já diz tudo. Nova é demais, mais espaço, mais conforto e muitas promoções. Passe na Edmais e confira. Lojas é Demais. Use o cartão é Demais e parcele tudo em até 10 vezes fixas. Lojas é Demais. Aqui você tem sempre mais. No centro de Santa Cruz. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais um dia e eu vou ter 18 anos. Mais um gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? Vem ser mais um que faz a diferença.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos apresentando Jornal Antena A. Confira agora as últimas notícias. Ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, assegura que a reforma da Previdência será aprovada ainda neste mês. STF arquiva a investigação sobre Romero Jucá por suposto desvio de verba pública. Biometria será obrigatória nas eleições deste ano em mais de 2.700 cidades do país. Brasil deve ter documento de identidade unificado a partir de julho. CBF aprova o mando de campo itinerante do Brasileirão, que libera os times a jogarem fora de seus estados de origem durante o campeonato, mas reprova o uso de árbitro de vídeo nas partidas. Essas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. 11 horas mais 50 minutos no Jornal da Antena desta terça-feira. Agora você confere as vagas do PAT para hoje. Tem uma vaga para pintor industrial, uma para técnico em segurança do trabalho, acabador de mármore, tema também para serviços gerais em serraria ou marcenaria, costureira, mecânico de manutenção industrial, ajudante de serralheria e uma para estampador silk, técnico em ar-condicionado, assistente de pesquisa e uma para operador de caixa de supermercado. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13 às 16 horas. E as vagas descritas estão sujeitas a alterações ou cancelamento. Jornal Antena A. Onze horas mais 50 minutos no Jornal da Antena desta terça-feira. Estou recebendo aqui na bancada do Jornal da Antena nesta terça-feira também o nosso grande amigo Caio Marino, psicólogo Caio Marino, para te comentar um pouquinho a respeito de como a população, não só a população brasileira, mas a população mundial está vivendo nesses últimos tempos. Caio, primeiramente, bom dia, uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui na bancada do Jornal da Antena. Bom dia. Bom dia, Silas, bom dia, ouvintes, é sempre bom estar aqui com vocês. Caio, a respeito desse assunto mesmo, a gente percebe com esse mundo agitado, as pessoas trabalhando cada dia mais, as coisas vão aumentando. A gente vê coisa de 20, 30 anos atrás, a população que morava muitas das vezes na área rural, tinha o seu trabalho durante o dia, depois ia para casa, passava ali todos juntos no período da noite, a família reunida, depois iam dormir, era mais tranquilo, vamos dizer assim. Hoje não, hoje a pessoa muitas das vezes está no serviço, está com o seu celular respondendo a alguém, já está pensando também em algo que ele vai fazer assim que ele sair do trabalho, algo, às vezes complementar a renda com outro trabalho, ou seja, as pessoas estão cada vez mais, podemos dizer, agitadas diariamente, e isso também a gente percebe várias situações, muitas das vezes as pessoas, a gente percebe que as pessoas estão até sofrendo alguns problemas na questão psicológica, cada vez mais abalada por toda essa situação, quando a gente fala também questão econômica, ou seja, a gente percebe que a população está bem, a situação está bem complicada nesse assunto quando a gente fala da questão psicológica, né, Caio? A vida moderna demanda outras coisas, né? Outras capacidades de cada um de nós que a vida mais rural, a vida mais antiga mesmo, nas grandes cidades não demandava, né? Então, claro que isso é um ambiente mais propício, né? Para coisas como estresse, às vezes coisas como depressão, ansiedade, pânico, né? E isso é o que a gente tem mais visto no consultório, né? Muitos casos. Agora, também tem uma parte boa. As pessoas estão buscando mais ajuda, né? Então, talvez, antigamente, com certeza, existiam certos quadros, não tanto ligado ao estresse, à depressão. A depressão talvez, mas não tanto ligado à ansiedade,
né, a estresse e a ansiedade, que ficavam escondidos embaixo do tapete. As pessoas não se expunham. Achavam que procurar um psicólogo é coisa de louco, é coisa de gente que está, né, coisa de doido. E isso acho que hoje em dia ninguém mais pensa assim, ou pouquíssimas pessoas pensam assim. Então a gente tem visto no consultório bastante gente pedindo ajuda. E isso é muito bom, né? Porque as pessoas estão vendo um consultório de psicologia como se fosse uma academia, né? Academia para a mente, né? Academia para a cabeça delas, né? E muitas vezes procurando até, assim como na academia, um trabalho preventivo, né? Não vão só quando estão precisando, né? Não vão só quando estão necessitando daquilo para corrigir alguma coisa que está incomodando muito. Vão de forma preventiva. Isso é muito legal. Assunto a respeito dessa questão, muitas das vezes, das pessoas estarem buscando uma qualidade de vida melhor, ou seja, uma situação melhor mesmo da sua vida, tem esses fatores mesmo que você disse, que muitas das vezes com as pessoas acumulando muitas atividades, ela acaba sofrendo por diversas situações. Essa questão mesmo da prevenção, existem técnicas, né, que os psicólogos desenvolvem junto com os estudos para que as pessoas, na hora, por exemplo, de tomar uma decisão, ela tenha um diferencial nessa questão mesmo. Tudo isso são técnicas que são aplicadas, né, Caio? O que existe de novo em relação ao conhecimento do funcionamento do cérebro, particularmente descobertas da programação neurolinguística e depois da neurociência, a partir da década de 70, abriu muito campo para as terapias se desenvolverem. Quer dizer, se você for pensar bem, nós temos aí 3 grandes grupos de terapias que têm praticamente 100 anos. Os fundamentos têm praticamente 100 anos, que é a psicanálise, a psicologia comportamental e a psicologia humanista, vamos dizer assim, né? Elas foram baseadas naquilo que... Essas terapias foram baseadas naquilo que se conhecia 100, 120 anos atrás, né? O Freud começou a escrever antes do ano de 1900, né? Então a gente já está com mais de 120 anos, né? E essas descobertas a respeito do funcionamento do cérebro a partir da década de 70... ou melhoraram essas terapias que já existiam, ou fundaram outros tipos de terapia. Todas elas, de uma forma ou de outra, baseada na capacidade que foi descoberta agora há pouco tempo, que o cérebro é capaz de sempre aprender. E que, às vezes, ele funciona como um computador. Um programa não está rodando muito bem, reinstala. Você não precisa descobrir exatamente o que está acontecendo, que o programa não está rodando muito bem. Você reinstala, você faz uma reprogramação do cérebro e ele passa a funcionar melhor. Mas espera aí, há uns anos atrás ouvia muito essa frase: cavalo velho não aprende a marchar. Então isso não é verdade, você sempre está aprendendo. Essa é a grande descoberta de 1970 para cá, dos últimos 40, 50 anos, né? A descoberta de que o cérebro é plástico. Ele está sempre, não é de plástico, né? Ele está sempre aprendendo. Ele é sempre capaz de ser transformado. Você fala que o cérebro é plástico, a pessoa não pode não entender, né? Então o cérebro está sempre aprendendo. Isso até no nível neuronal. Você é capaz de estabelecer novos circuitos de sinapses, que são as conexões entre os neurônios dentro do cérebro, novos circuitos a cada momento. Então, essa é a grande descoberta. Vamos supor, você tem um trauma infantil. Por qualquer motivo, foi feito na sua cabeça um circuito neuronal que faz com que você repita aquela sensação, aquela emoção daquele trauma muitas vezes. Você é capaz hoje, com técnicas mais modernas, de estabelecer um outro circuito no seu cérebro que ressignifica aquela experiência dolorosa na infância e você consegue ter uma vida muito mais saudável e ter comportamentos mais adequados e não ficar tão preso às emoções negativas que estão ligadas àquele trauma, né? O ouvinte que está acompanhando a Antena A nesse momento pergunta: mas eu vejo que eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu quero tudo para ontem, eu quero resolver as coisas o quanto antes. Existem situações que as pessoas podem trabalhar, por exemplo, para reduzir essa questão da ansiedade, de ter tudo para ontem?
e não devido à situação no que estava premeditado para acontecer. Muitas das vezes a pessoa terminar certa coisa daqui a um mês, ela quer que ela deveria ter terminado ontem. Existem processos que as pessoas podem fazer, por exemplo, em casa para isso, Caio? Existem sim. A primeira coisa é a consciência de que a ansiedade retarda o processo, ela não acelera o processo. Se você tem um objetivo na sua vida, se você tem um objetivo mais prático, ou bem objetivo mesmo, bem capaz de você mensurar aquilo, eu quero contestar tal coisa dessa forma, ou mesmo um objetivo mais vago, eu gostaria de ter melhores relacionamentos, tal, a ansiedade vai sempre te atrapalhar. A ansiedade acima do nível normal, né? Uma pequena ansiedade é sempre bom, porque te motiva. Mas a ansiedade, que é o que você está se referindo, acima de um nível normal, ela vai sempre atrapalhar o objetivo, a realização do objetivo. Então, a primeira coisa é se dar conta disso. E a segunda coisa é você ampliar a sua capacidade de compreensão do que está acontecendo. Aí que vem a tal da psicologia cognitiva, né, comportamental e cognitiva. Na hora que você consegue compreender de forma diferente aquilo que acontece ou que aquilo que aconteceu com você, você é capaz de dar novas respostas, de não ficar dominado pela emoção ruim que estava ligada a uma coisa do passado, e você consegue ter uma vida melhor e ser mais produtivo e ser mais feliz. Agora, quando se fala na depressão, é um assunto que gera muita polêmica. Algumas pessoas ainda falam que a depressão é uma simples coisa, muitas das vezes é uma situação ali que não... É uma situação que não dá importância, mas a depressão é uma situação que nós precisamos tomar muito cuidado, porque isso pode levar até a morte, né, Caio? Sim, a depressão é uma doença gravíssima que está sendo estudada no mundo todo e ela causa... Podemos dizer que é uma doença dos tempos modernos. Sim, porque a depressão está muito ligada à ansiedade, né? E a ansiedade é uma doença muito própria do nosso tempo. Mas é aquilo que eu te falei no começo. Talvez as depressões das pessoas de 100 anos atrás tivessem mais ligadas a outro tipo de start, né? De outra coisa que disparava a depressão. Talvez uma repressão, talvez uma falta de possibilidade de realização da vida, não sei. Agora, a depressão é gravíssima, ela tem que ser tratada. As pessoas não podem confundir depressão com tristeza. Todos nós passamos por tristezas ao longo da vida, né? Claro, a gente fala de uma tristeza reativa, né? Acontece alguma coisa ruim, você perde aí um familiar, você perde o emprego, claro que você vai ficar triste. A depressão não é isso, a depressão não é essa tristeza. A depressão é quando você não consegue ter forças para reagir, para levantar e reagir. Porque aí a sua vida fica prejudicada e você não consegue ter novas possibilidades, né? Isso complica, e é aí que tem que haver o tratamento. Essa questão mesmo, a família tem que estar muito atenta e buscar ajudas, né, Caio? Não tentar ali, apenas na questão familiar, tentar resolver, mas sim buscar a ajuda de pessoas que tenham conhecimento a respeito de tudo isso, para que haja uma forma que essa depressão seja revertida, né, Caio? Sim, e a família tem que estar atenta nos dois momentos da doença, vamos dizer assim, né? A família tem que estar atenta no momento da formação da doença, porque muitas vezes a depressão de um dos elementos da família é consequência de uma estruturação da família que faz aquele elemento, aquela pessoa, ser a lata de lixo da família. Entendeu? Então, aparece uma depressão ali que tem a ver com o funcionamento, a estrutura de funcionamento da família toda. Então, esse é o primeiro momento. E o segundo momento, claro, quando alguém está em tratamento, a família tem que ser conscientizada, tem que participar do tratamento sempre que for necessário, porque é uma forma de ampliar a chance de que aquela pessoa, aquele ente querido, possa superar aquilo com mais rapidez e mais perspectiva de futuro, né? Tá aí um assunto que a gente percebe, acredito que cerca aí de 4, 5 anos, vem cada vez mais sendo falado a respeito do coaching. Eu gostaria de saber o que é o coaching e essa relação coach e terapia, qual a diferença?
Isso, essa pergunta é muito boa e é muito legal, porque assim, o coach nasceu também dessas novas descobertas em relação ao funcionamento do cérebro que eu mencionei agora há pouco, como tendo influenciado as terapias. Então, o coach e a revolução dentro das terapias vieram das mesmas descobertas. Por isso que hoje você consegue trabalhar a mente de uma pessoa de forma a tirar essa pessoa de um quadro de depressão, de um quadro de ansiedade, de um quadro de pânico, né? Você consegue ter elementos nas terapias para tirar a pessoa desse estado que a gente chama de disfuncional, né? A pessoa não está bem. Então você tira e coloca isso naquele nível que a gente chamaria de normalidade. E o coach não. O coaching pega as pessoas que estão no nível da normalidade e usa os mesmos conhecimentos que se obteve sobre o cérebro nos últimos 30, 40, 50 anos, para que aquela pessoa atinja a excelência em alguma área específica que ela quer desenvolver. O coach nasceu nos esportes. O coach nasceu no tênis, no esporte, no tênis. Quando se percebeu que existia uma conversa dentro do tenista de altíssimo nível, que sempre que ele ficava com uma conversa interna e não se concentrava no externo, que é a bola, a chance dele errar era maior. A partir daí se desenvolveu uma série de conhecimentos que foi se espalhando do esporte para as grandes empresas, os grandes executivos. E hoje em dia você tem coach para executivo, coach para esportista, como sempre teve, mas coaching para emagrecimento, coaching para relacionamento. São essas técnicas descobertas há pouco tempo aí de como o cérebro funciona a serviço de quem já está no nível da normalidade atingir a excelência e, portanto, conseguir atingir mais rapidamente os seus objetivos. Esse próprio assunto mesmo, levando até acompanhei acho que no domingo uma matéria a respeito dos jogadores de vôlei de praia do Brasil, que muitas das vezes eles têm um trabalho maior com o psicólogo do que no dia a dia ali praticando esporte, treinando diariamente com seus técnicos ali na areia, e sim com seus psicólogos nesse próprio assunto mesmo de desenvolver a excelência. Agora, levando em a questão das empresas, é algo também que as empresas tem que pensar bastante hoje. A gente vê uma concorrência grande, tem a questão muitas das vezes das empresas querendo buscar uma melhora dentro da sua equipe. Existem técnicas também que você pode aplicar dentro de uma empresa para que isso aconteça, né, Caio? Isso, a questão do coach é sempre uma questão de rendimento, né? Você vai render melhor na busca daquele objetivo, né? E esse objetivo podem ser os mais variados possíveis, né? Na hora que você pensa no esporte, o coach nasceu dessa questão, né? De que, assim, os atletas de tênis ou de golfe, que são os dois primeiros esportes que o coach estabeleceu, a diferença entre os atletas de nível top era muito pequena. Eles foram perceber que o que fazia um ser campeão e o outro não ser é a cabeça, é o foco, é a determinação, e o coach possibilita isso. E por isso que ele é muito usado também nas empresas, porque se você conscientiza, se você trabalha com uma equipe baseada nesses valores, foco, determinação, resiliência, os resultados da sua empresa vão ser muito melhores, né? Então é isso, quer dizer, os novos conhecimentos dos cérebros trazem, sobre o cérebro, né, trazem benefícios não só para quem está enfrentando problemas psicológicos, como também para quem está bem e quer atingir a excelência. E próprio assunto mesmo, a respeito do coaching, a respeito das terapias, a gente percebe que podem surgir mais dúvidas dos ouvintes nesse momento. Pode entrar em contato contigo, pode passar lá no consultório, como que faz? Opa, claro, nas redes sociais é super fácil me achar, Caio Marino. Por enquanto não tem nenhum outro Caio Marino aí no Facebook que eu tenha conhecimento. Estou no Facebook, eu tenho também o consultório. Eu ainda não decorei o telefone do consultório. Vamos ver aqui. É 3372-1843. Quem quiser tirar alguma dúvida, quiser dar uma ligada para mim, e eu estou à disposição. Mas sempre com esse foco, né? Quanto mais as pessoas souberem sobre a sua realidade psíquica, mais elas vão ter condição de desenvolver a sua vida, de atingir uma melhor qualidade de vida e de atingir os seus objetivos. Acho que isso que é o importante, né?
Eu gostaria muito de agradecer a sua presença conosco aqui no Jornal da Antena A desta terça-feira. Esse assunto ligado à psicologia, a gente tem muitos assuntos, aliás, para comentar durante as próximas edições. Conto com sua presença conosco aqui no Jornal da Antena A. Obrigado, viu? Tá legal, Cida. Estou à disposição aí sempre que vocês precisarem. 12:08 no Jornal da Antena A desta terça-feira, com informações de Santa Cruz, Ourinhos, também toda a região. Jornal Antena A. Faça o último intervalo comercial. Na volta a gente traz as informações esportivas desta terça-feira. Tem informações da Santa Cruzense, saiu os primeiros confrontos da Esportiva Santa Cruzense na segunda divisão do Paulistão em 2018. A gente traz mais detalhes daqui a pouquinho aqui do Jornal da Antena. Também ontem tivemos o conselho da CBF decidindo algumas mudanças nas regras do Campeonato Brasileiro. Tudo isso daqui a pouquinho aqui no Jornal da Antena A, que está de volta depois do intervalo comercial. Estamos apresentando Jornal Antena A. Acess Casa, móveis, decorações e presentes. Móveis de alta qualidade, mesas de jantar, camas, guarda-roupas, sofás e muitos outros. Artigos de decoração e uma infinidade de produtos decorativos para sua casa ficar mais elegante. Aproveite as promoções da Acess Casa e parcelem até 12 vezes sem entrada no cartão. Venha conhecer a sua loja de móveis e decorações em Santa Cruz do Rio Pardo, Rua Marechal Bittencourt, 533 Centro. E em Ourinhos, Rua Luiz Saldanha Rodrigues, 2580, próximo ao Hospital da Unimed. Fone 3335-7620. Acess Casa. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha Antena FM. A hepatite C é silenciosa. Na maioria das vezes não apresenta sintomas, mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia antes de 93, o risco é maior. Não compartilhe agulhas, alicates de unha ou lâminas de barbear. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. A hepatite C tem tratamento e cura. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo, uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Estamos apresentando
Jornal Antena A. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. De volta com o Jornal da Antena A, Nivaldo de Silo. Falta de respeito contra a tragédia com o avião da Chapecoense pode expulsar um time uruguaio da Libertadores. A Conmebol está analisando esse caso. É até constrangedor relatar uma história como essa. No jogo de ida entre Chapecoense e Nacional do Uruguai, realizado em Chapecó pela Libertadores, alguns torcedores do Nacional imitaram um avião na arquibancada da Arena Condá. Uma alusão direta à tragédia que matou dezenas de pessoas em 2016, no voo da Chapecoense para a Colômbia. Era a disputa da final da Copa Sul-Americana. 71 pessoas morreram. O ato desses torcedores pode até eliminar o time uruguaio da Copa Libertadores deste ano. O Nacional venceu o jogo de ida fora de casa por 1-0. Os dirigentes uruguaios têm até quinta-feira para argumentar o fato junto à Conmebol. Um dia antes, acontece a partida da volta, que define quem pode seguir na competição. Os gestos dos torcedores, de acordo com a Conmebol, ferem os artigos 8 e 14 do regulamento da entidade que rege o futebol na América do Sul. Está escrito: o clube é responsável pelo comportamento de seus jogadores, oficiais, membros e também de torcedores. A punição pode ser multa de pelo menos $3.000, perda do mando de campo e até exclusão desta ou de futuras competições. No Twitter, o Nacional já se desculpou pelos atos de seus torcedores. Na Justiça Desportiva, temos que aguardar a decisão. Mas que foram atitudes lamentáveis, desnecessário dizer. O mais alto índice da ignorância humana. Identificados, esses torcedores teriam que ser presos. Essa é a minha opinião. De São Paulo, Nivaldo de Silo. Jornal Antena A. Tá aí o Nivaldo de Silo trazendo informações no Jornal da Antena A desta terça-feira. Ontem aconteceu o conselho do Campeonato Brasileiro da Série A 2018. Os clubes participaram, deram algumas dicas deste Campeonato Brasileiro. A Daniela Esperon acompanhou, traz mais informações. Na tarde desta segunda-feira, na sede da CBF, em reunião do Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro da Série A, os representantes dos 20 clubes se reuniram para debater temas a serem incluídos no regulamento do torneio deste ano. Um dos principais assuntos abordados foi a implementação ou não do árbitro de vídeo. Após votação, a maioria dos presidentes de clubes votou para que o recurso não seja iniciado no Campeonato Brasileiro de 2018. Porém, a CBF vai disponibilizar, com os seus próprios recursos, o árbitro de vídeo nas partidas decisivas da Copa do Brasil. Apesar de ter votado pelo uso da tecnologia, o presidente do Botafogo, Nelson Mufarrege, entende que o VAR pode ser testado em outras competições. Eu acho que ficou bem discutido foi a parte do juiz de vídeo, né? E realmente a gente tem que analisar bem. Eu acho que no momento não vai ser, só vai ser aplicado na Copa do Brasil, nas quartas de finais. Vamos ver como é que vai acontecer. Vamos também esperar a Copa do Mundo, né? Que vai ter o juiz de vídeo. Então ver se realmente isso funciona e traz um bom resultado para todos nós. Outros dois assuntos discutidos foram a grama sintética do estádio do Atlético Paranaense e a possibilidade de venda de mando de campo dentro do campeonato. A maioria decidiu que o gramado da Arena da Baixada pode sim ser utilizado. E em relação ao mando de campo, ficou decidido que as equipes poderão jogar fora de seus estados, no máximo 5 partidas, desde que o adversário concorde e a escolha não seja em uma das últimas 5 rodadas da competição. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Do Rio de Janeiro, Daniela Esperon. Jornal Antena A.
Tá aí a Daniela Esperon trazendo mais informações. O Felipe Esboril também acompanhou. Traz mais detalhes aqui no Jornal da Antena. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta quinta-feira, durante o Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro da Série A, a tabela com os confrontos já definidos da primeira rodada, que começará entre os dias 14 e 16 de abril. Os jogos ainda não têm dia e horários marcados, mas ficaram da seguinte forma: Cruzeiro e Grêmio, Atlético Paranaense e Chapecoense. O América Mineiro disputa 3 pontos contra o Sport. O Vitória encara o Flamengo. Vasco da Gama contra o Atlético Mineiro. Botafogo e Palmeiras. São Paulo e Paraná. O Santos enfrenta o Ceará. O Corinthians, o Fluminense, e o Internacional encara o Bahia. O presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, clube que retornou à Série A, vê com bons olhos esta tabela e as mudanças que o campeonato teve. Vai ser um campeonato que vai sofrer também a interferência da Copa do Mundo, com fases, um período antes da Copa, continuação pós a Copa. Vai ter a peculiaridade dos clubes poderem usar o seu mando de campo jogando fora de seus estados. Vai ser um campeonato forte. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais disputado do planeta. E o Inter está aqui com uma grande satisfação de estar de volta à Série A. E tenho certeza que vai ser um grande espetáculo. Os primeiros clássicos do Brasileirão acontecem na quinta rodada, entre os dias 12 e 14 de maio. Segundo a programação da CBF, o Botafogo recebe o Fluminense e o Corinthians hospeda o Palmeiras, além do Internacional que visita o Grêmio. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Com informações do Rio de Janeiro, Felipe Esboril. Jornal Antena A. 12h20 no Jornal da Antena A desta terça-feira. Tá aí o Felipe Esboril trazendo informações a respeito do Campeonato Brasileiro. Agora a gente traz informações da Santa Cruzense. A Federação Paulista de Futebol divulgou na tarde desta segunda-feira os grupos e também a tabela do Campeonato Paulista Sub-23 da segunda divisão. Ao todo são 40 equipes participantes, 11 a mais que 2017. Terminou com o Mantiqueira campeão e o São Bernardo vice. Entre as novidades estarão presentes as equipes do Andradina, Talentos 10, Catanduva, São Carlense e Mauá. Rebaixados em 2017, Comercial e Joseense, o antigo São José Futebol Clube, Paulista, Flamengo, Independente, Catanduvense tentarão o retorno. Uma novidade também neste ano de 2018 é a volta da Esportiva Santa Cruzense. Como o nome da competição já diz, o torneio será disputado, aliás, para atleta sub-23. Na primeira fase, os times estão divididos em 5 grupos de 8 equipes. Classificarão os 3 melhores de cada e mais o 4º colocado. Na segunda fase, os 16 classificados formarão 4 grupos, classificando-se os 2 para a terceira fase, que também terá grupos de 4 equipes. Os 2 melhores avançam para a fase semifinal, que irá decidir o acesso para o Paulistão A3 em 2019. Lembrando, são apenas 2 equipes que classificarão para o Paulistão Série A3. A Esportiva Santa Cruzense estreia no próximo dia 8 de abril, um domingo às 10 horas da manhã, contra a equipe do Tupã Futebol Clube em Tupã. Esportiva Santa Cruzense estreando no Campeonato Paulista deste ano de 2018, jogando na cidade de Tupã. Além da equipe do Tupã Futebol Clube, o primeiro adversário da Esportiva Santa Cruzense, no grupo dela tem o Andradina, Futebol Clube de Andradina, tem o Clube Atlético Assisense de Assis, Oswaldo Cruz, Futebol Clube de Oswaldo Cruz, tem o Talentos 10, Atlético Clube de Marília e o Vossen, a Vila Operária Clube Esporte Mariano da cidade de Assis. Todos eles se enfrentam aí na primeira fase do Paulistão, segunda divisão 2018.
Esportiva Santa Cruzense começando aí a caminhar em 2018 no Paulistão da 2ª Divisão. A respeito dos horários, está marcado então para o próximo dia 8 de abril a estreia da Esportiva Santa Cruzense. Apenas um detalhe divulgado ontem, também pela Federação Paulista, as equipes podem alterar esses horários das partidas até o próximo dia 15 de fevereiro. A partir daí, então, teremos a definição de quais datas e quais horários teremos aí os jogos da Esportiva Santa Cruzense, além deste marcado para o próximo dia 8 de abril. Acompanhando sempre todas as informações da Esportiva Santa Cruzense, a gente traz todos os detalhes aqui no Jornal da Antena A, do Tricolor Santa Cruzense, a Esportiva de volta em 2018 a participar do Paulistão 2ª Divisão. 12h24 no Jornal da Antena A desta terça-feira. Jornal Antena A. Uma nova edição do Jornal da Antena A nesta quarta-feira a partir das 11 horas da manhã. Fique agora com a programação musical da Antena A. Lembrando, todas as matérias que são destaque, que acontecem no Brasil e no mundo, você encontra lá no nosso site, antenaafm.com.br. A todos, uma excelente tarde de terça-feira e até mais. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Edição e apresentação, Silas Troni. Direção-geral, Janos Kenis. Jornal da Antena A.